Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha quem voltou na sua telinha, assim, eu, Patrícia. Ora céus, macacos me mordam. Sobre o que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje? Gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma trend, que parece que é um negócio que na verdade eu nunca entendi, eu mesma nunca parei pra poder saber mais sobre, mas eu agora, como tô vendo muita gente falando sobre isso, eu vim procurar saber também. Só que aí eu vim procurar saber junto com vocês. Então, hoje eu vou reagir a um vídeo de duas mulheres que estão falando mais sobre essa questão de educação positiva. É um negócio que eu não, sinceramente, não sou familiar com esse assunto, mas parece que tem vários tipos de educações que estão sendo implementadas aí hoje em dia. É educação positiva, é educação permissiva, é educação... Qual é a outra educação, gente? Que eu não sei. E várias educações aí que... Você já procurou saber? Você que é mãe aí do outro lado, ou que pretende ser mãe algum dia, ou que só tem curiosidade sobre esse tipo de assunto, já procurou saber sobre essas formas tão criativas de educação que existem hoje em dia? Enfim, vamos lá descobrir do que se trata isso daí? Mas antes da gente entrar no vídeo de hoje, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, clica aí no sininho das notificações pra você saber exatamente quando que eu posto vídeo e clica no like. Muito importante que você clique no like, porque toda vez que você clica no like, você mostra pro YouTube que o canal aqui é relevante, e aí ele entrega o vídeo pra mais pessoas e por consequência o canal cresce, tá? Nosso canal é muito novinho, então eu conto com o seu like. Me segue no Instagram, patricia.odea. Vamos lá então, gente, vamos ver. Vamos entrar aqui nesse vídeo então e entender o que é, do que se trata. Essa moça vai explicar. Parece que ela se arrependeu da aplicação dessa educação permissiva, ou ela tem alguma opinião sobre isso. Vamos entender o que ela tem a dizer. Queria falar sobre um assunto que eu já tô querendo vir falar há muito tempo aqui, tipo, conversar com vocês sobre isso. Eu tenho a Maitê, que ela tem 4 anos, e, gente, eu caí na ladainha das mães perfeitas aqui do TikTok sobre a educação positiva. Peraí, gente, antes da gente entrar, deixa eu dar uma paradinha. Eu queria fazer uma pergunta antes mesmo da gente iniciar isso daqui. Você, que é mãe de primeira viagem, ou que, enfim, tá com seu filho aí não sabe como lidar com seu filho, você vai nessa rede social pra poder saber mais sobre a questão de educação, ver o que outras mães têm a falar sobre isso. É uma plataforma que vocês costumam aí pra poder saber mais sobre outras mães, o que tá rolando, qual é o tipo de educação que elas estão dando pros filhos delas pra você poder copiar também? A educação positiva, que na verdade era a educação permissiva, e eu vou explicar para vocês. Desde quando a Maitê era muito pequenininha, eu consumia esse tipo de conteúdo aqui no TikTok. E muito, gente, muito. Assistia todos os vídeos sobre a educação positiva, que na verdade era passado como educação positiva, mas na verdade era educação permissiva, né? Ai, gente, parabéns pra vocês que conseguem fazer isso daí, porque eu não tenho saco, não. Meu Deus do céu! Eu já lido com os meus filhos todo santo dia. Já lido com as questões de maternidade, com todas as responsabilidades que eu tenho com todos eles. Eu sou mãe de 5 filhos, pra quem não sabe. E cada um é numa idade diferente. Então, cada um precisa de uma atenção diferente. Eu tenho um filho de 13 anos de idade. Eu tenho uma filha de 12, uma filha de 5, uma filha de 2,5, quase 3, ela vai fazer 3 agora em maio, e uma filha de 7 meses. Como que a pessoa arranja tempo pra poder procurar saber? Assim, sinceramente, eu não tenho tempo pra procurar saber o que a outra tá aplicando na vida dela pra eu poder aplicar na minha. Eu vou só aqui, ó, é pelo momentum, é o embalo, né? Eu tô indo no embalo e aí eu continuo no meu galope. Eu não posso parar pra dar um trote pra poder ficar sabendo o que tá se passando na vida da outra pra eu aplicar na minha, não. Sinceramente, vocês fazem isso? Tô bem curiosa pra saber. Pra vocês não me cancelarem aí nos comentários, porque eu sei qual a diferença das duas. Aí eu já não sei, então eu vou aprender aqui agora. Então, gente, desde quando ela era muito pequenininha, eu consumi esse tipo de conteúdo e tal, e fui aplicando isso no nosso dia a dia. Conversava com o pai da Maitê, né? Com o meu noivo, eu conversei com ele, expliquei como eu queria que a gente lidasse com a Maitê e tudo mais. Na época só tinha ela. Gente, eu nunca tive esses papos. Meu Deus, tudo pra mim tá sendo novidade. E daí, gente, acabar que eu vou contar as consequências dessa educação permissiva para vocês. O que é que Conta. aconteceu com a Maitê? Como ela lida com as coisas hoje em dia por conta de eu ter começado a tratar ela com essa educação permissiva e tudo mais, e cheio de coisinhas assim. Toda vez que a Maitê ia tomar banho, eu falava, filha, você quer esse brinquedo ou esse brinquedo?
Toda vez que a Maitê ia dormir, eu falava, filha, você quer esse travesseiro ou essa coberta? Você tá vendo qual é o problema? Eu acho que é muita opção. Quando a pessoa tem muita opção, ela tem esse tempo, essa possibilidade de falar, você quer esse ou esse aqui? Você quer não sei o que e não sei o que lá. Gente, eu sou do tipo da mãe que é tipo assim, hora de tomar banho, é a hora de ir lá e é tipo, eu tenho um objetivo a alcançar, é isso daqui, vou fazer e sai fora. Não tem muito dessa coisa de... É tipo quando eu vou numa loja. Eu sou o tipo da pessoa que eu gosto de entrar numa loja, pegar o que eu preciso e sair fora. Eu não gosto de ficar olhando, observando. Isso pode ter a ver com o fato de eu ter sido diagnosticada com TDAH no auge dos meus 37 anos de idade. Eu tenho 43 agora, pra quem não sabe. E eu recebi esse diagnóstico depois de ter sofrido muito na minha vida com muitas questões que eu não sabia que eram relacionadas a isso, mas graças a Deus recebi o diagnóstico, pude ser medicada, e aí hoje em dia eu consigo enxergar a coisa de uma forma diferente, ou consigo ter uma clareza maior, eu diria, do que tá sendo apresentado na minha frente, ou por que eu me comporto de certas formas. Mas eu sou muito assim, o objetivo é esse, então se a gente tá entrando no banheiro é pra tomar banho, não é pra poder ficar... Ai, qual é o brinquedinho? No meu primeiro filho, gente, eu não sabia. Eu não tinha experiência nenhuma com criança. Obviamente, né? Porque era o primeiro filho. E eu não tinha também contato com criança. Eu não sabia nada. Só que eu tinha um negócio chamado de Motherly Instinct, que é o instinto materno. Que toda mãe, eu acho que tem. E só que quando você entra nessas plataformas, você começa a ver como a outra mãe age e como a outra não sei o quê, isso começa a mexer, eu acho, com a forma como você vai conduzir na sua vida, você começa a querer comparar. Eu acho que a pior coisa que você pode fazer nesta internet é você ficar se comparando com outras pessoas. Você pode assistir uma coisa ou outra e falar assim, eu acho que aquilo dali deve ser legal, não sei o quê. Eu gosto de operar da seguinte forma, eu ouço de tudo, mas eu só retenho o que é bom. E não é só porque a outra tá falando tal coisa que significa que aquilo vai conseguir se aplicar na minha vida, porque eu tenho uma vida diferente da outra, eu tenho uma casa diferente da outra, eu tenho uma rotina diferente da outra, eu tenho um número de filhos diferente da outra, eu tenho necessidades, obrigações, responsabilidades, marido, enfim, tudo diferente da outra. Então fica difícil querer aplicar exatamente o que a outra tá fazendo na minha vida. Mas no meu primeiro filho, eu tive uma banheirinha. E aí, é a hora do banho agora. E aí, sempre que eu via o pessoal dando banho, era desse jeito. Você vai, põe a criança sentadinha lá, e é quase que é todo um momento, não sei o quê. Gente, aquilo dali foi, tipo, eu acho que nos primeiros 3 meses do meu filho, eu meio que consegui manter nessa rotina aí. Depois disso, o quê? Era só vapt-vupt. No máximo, aqui nos Estados Unidos ainda tem banheira. Então dá pra dar uma enchidinha na banheira. Mesmo assim, era ali rapidinho, botava uns patinhos ali dentro. Eu tive um filho atrás do outro, os meus 2 primeiros. Botava os 2 ali, e ia embora. Não tinha muito essa coisa de, vamos, não tem que... Eu fico impressionada como que o pessoal arranja tempo. Sabe? Tipo, ficava dando opções e não sei o quê. E, gente, isso hoje em dia me custou muito, me custa muito. E isso não era só pra dormir ou tomar banho, era pra tudo. Tá falando na questão de oferecer opções, né? Pra comer, pra sair de casa, pra tudo. Era assim, você quer isso ou isso? Gente, eu nunca fiz isso, esse de quer isso ou isso. Então eu já tô vendo que eu nunca apliquei a educação positiva. Acho que essa é a positiva. Ou permissiva. Meu Deus. Só que hoje em dia, gente, eu percebi que a criança tem que ter as regras, tipo, tem que ter a obrigação, sabe? E eu comecei a tirar isso da Maitê. No começo foi muito difícil, tipo assim, a gente ia falar as coisas com ela e ela ficava muito frustrada. Ela tá naquela fase de rebeldia, né? Dos 2 aos, sei lá, gente, 7 anos. Vamos ser sinceros, assim. Caraca. Que a criança para de ser rebelde. Gente, eu também não passei até hoje por essa situação. Eu tenho uma filhinha de 2 aninhos, de 2 agora, 2,5, né? E ela tá passando por uma fasezinha complicadinha dos 2 aos 3 aninhos normalmente, né? Que eles falam aqui nos Estados Unidos que é os terrible twos, que é o terror dos 2 anos de idade, que é quando a criança meio que te testa, né? Não, aliás, a criança te testa forever. Filhos testam os pais forever. Mas a minha filhinha de 2 anos de idade,
ela tá passando por uma fasezinha onde tudo ela quer chorar. Mas os meus outros filhos, eu não lembro, não passei por nada disso aqui. Eu nunca tive problema, nunca tive dificuldade com filho. Eu acho que é por isso que eu tive tantos filhos. E por mim, eu teria um time de futebol. Porque por mais que agora, a Ellie, na verdade, que é a que tá na fase mais complicadinha, porque tá nessa fase entre os 2 e 3 aninhos de idade, por mais que ela esteja passando por essa fasezinha, eu não consigo me identificar com isso daqui. É uma coisinha ou outra, mas não chega a ser nada assim do que eu vejo o pessoal falando, não. E daí ela já começa a entender mais, né, e tudo mais. Eu acredito que seja lá pelos 7 anos. Enfim, então Não, é ela ficava antes. muito frustrada quando a gente começou a tirar essa mania de tipo assim, ai, você quer isso ou isso? E não sei o que, não sei o que. E hoje em dia tipo, a gente fala muito mais firme com ela, sabe? Tipo, Maitê, tá na hora de tomar banho. Maitê, tá na hora de comer. Então, gente, eu acredito que isso vai melhorar, né? Porque hoje em dia ela não aceita tão bem, né? Que a gente coloque regras por conta da educação permissiva, porque era tudo assim, ah, você quer isso ou isso? Ah, não sei o que, não sei o que, sabe? Era muito, tipo, bajulação. Gente, eu nunca ouvi falar disso aqui. Assim, eu nunca vi ninguém perto de mim fazendo isso. Eu nunca procurei saber sobre isso daqui. Eu simplesmente fui indo do jeito que eu achava que tinha que ir. E digo uma coisa: eu nunca tive um filho meu me respondendo. Eu nunca tive um filho meu sendo mal criado comigo. Eu nunca precisei bater. Eu nunca bati num filho meu. Eu nunca precisei nada. Então, realmente eu não consigo entender o porquê que precisa ser feito esse tipo de coisa aqui. Tipo, por exemplo, o negócio do banho, né? Ah, não, tá na hora até minha bebezinha de recém-nascida. Eu seguro ela e dou banho nela no chuveiro. Tipo, lava ali, ó, acabou, sabe? E assim foi com os mais velhos e com as mais novas, com a de 5 anos e com a de 2 anos. É hora, vamos lá tomar banho? Bora lá tomar banho. E elas sabem que é um negócio muito rápido. Às vezes eu até conto, eu falo, vamos contar de 1 até 10? Tá bom. 1, 2. Aí no que eu vou contando, assim, devagar, né? Eu vou lavando, acabou o banho. Não tem isso, não. Não existe isso na minha vida. Então, isso é um negócio que é bem interessante saber. Era muito frescurinha, sabe? E hoje em dia ela já fica meio assim, sabe? Mas a gente tá tentando, né, tirar esse costume dela, tipo, de coisinhas e tal. A gente tá tentando aplicar, assim, que tem regras, tem horário de tomar banho. Hoje em dia ela chega da escola, a gente já fala que ela tem que tomar banho e tudo mais. Hoje em dia ela já vai tomar banho. Então, gente, eu me ferrei demais, demais em escutar essas mães perfeitas do TikTok falando que não sei o que você tem que fazer isso e bababá, bebê. Eu sou contra, tipo, ficar batendo, ficar judiando, essas coisas assim, gente. Mas falar firme, toda criança precisa, gente. Mas é claro, a criança ela nasce com uma tela branca de pintura. Ela não sabe para onde ela vai, o ser humano em geral. Se ele não tiver um guia, é como se fosse um carro na pista sem aquelas faixas na lateral para ele saber aonde que ele tem que ir, para ele conseguir fazer a curva sem atropelar o amiguinho que tá, o motorista que tá do lado, o carro que tá do lado, ou sei lá, o que pode acontecer se a pessoa não mantiver certinha na pista. Você tá entendendo? Pode acontecer um acidente, pode acabar caindo numa ribanceira, pode ir sei lá, numa rua que não deveria ir. E para isso existe aquela faixa ali. Assim como, por exemplo, na questão da religião. A pessoa tem aquela religião dela, porque aquilo dali é como se fosse um guia para ela poder saber como que ela deve conduzir a vida dela. Assim como a criança. A criança nasce, ela não tem nada, ela não sabe nada. Quem vai guiar ela aonde ela tem que ir, do que é certo, do que é errado e tal, é você. Aí, como eu tô falando, eu nunca apliquei nada dessas coisas. Eu não sei nem o que é. Aqui ela falou, por exemplo, de educação permissiva, mas eu acho que no início desse vídeo ela falou coisa de positiva, que era positiva, mas aí depois era permissiva. E aí tem a tal da outra também. Como é que é a outra que eu vi educação. Como é que é? Educação abusiva, não? Educação violenta. Violenta? Educação. Ah, não sei. É tanta educação que nem eu sei. Vamos continuar. A criança precisa que você fala firme, que você, depois que você fale um não ali, você não volte atrás da sua palavra. Quando ela tá fazendo birra, Maitê, ela aprendeu uma coisa agora que ela sempre fala, tipo assim,
mãe, posso comer doce? Aí eu falo, não, porque você ainda não jantou, não almoçou. E ela fala, por favor, por favor, por favor. E ela fica nisso, gente. Aí eu só deixo, eu falo, ó, já falei que não. E saio. Porque a gente acaba que fica com dó, tipo, querendo dar e tal. Só que não é o horário, não é o momento, entendeu? Então a gente tem que ser muito firme, assim, pra conseguir lidar, né? Eu faço isso também. É tipo, tal coisa. Eu quero tal coisa. Não, agora não é hora de fazer isso. E aí eu faço o que tem que ser feito. E aí, se ela não quiser, vamos dizer, por exemplo, na questão aí de um doce. Eu quero doce. Eu tô fazendo um monte de coisa, tem um monte de coisa que eu tenho que fazer, só que eu não consigo, sei lá, naquele dia, não consegui manter o horário certinho. Às vezes, a criança, ela tá dizendo que ela quer doce e tal. Pode ser porque ela tá com sede, pode ser porque ela tá com fome, e aí por isso que ela tá querendo doce, afinal de contas, normalmente o corpo da gente, ele pede doce, né? Porque é uma forma das calorias entrarem no corpo de uma forma rápida e aí o corpo já entender que alguma coisa entrou. É por isso que toda vez que você passa do seu horário de comer e tal, o seu corpo, ele não pede, por exemplo, um pedaço de picanha. Ele pede doce. Por quê? Porque essa bomba de caloria que entra em você, e aí ele já, opa, tô aqui de volta, mais ou menos assim. Então, por isso que é importante manter o horário, né, de comer. Agora, se acontece, tipo, eu quero um doce, não sei o quê. Mas não jantou ainda? Cara, quantas vezes eu já dei? Se isso é educação ruim, tudo bem. Mas que tá todo mundo aí muito bem, feliz, todo mundo educado, todo mundo obediente. Nunca tive um filho meu, como eu falei, me respondendo, me desafiando. Nunca tive nada disso. Mas também nunca fui, assim, esse ponto de, não, tal coisa não vai acontecer, isso aqui. Eu faço isso em várias situações. Faço, mas também não me prendo. Tipo, esse horário aqui certinho, a coisa tem que ser desse jeito aqui. Isso aqui. Também não sou desse jeito, não. Eu sou muito relax. A gente vai conforme a gente vai podendo. E assim a gente vai tocando a vida. Não é sistema militar que eu vivo, que eu toco a minha vida, nem que eu crio os meus filhos também, não. E também não tem esse monte de opçãozinha, não. Tipo, bem objetivo o negócio. E assim a gente vai vivendo nossa vida, muito tranquila, graças a Deus. É isso, gente. Eu me ferrei muito com essa educação permissiva das mamãezinhas do TikTok. E acabar que ela também, né, sofre um pouco, tipo, porque antes era tudo cheio de frufruzinho e não sei o quê, bebê, bababá. Gente, eu acho que isso é porque quem tem tempo. Quem tem tempo faz isso aí. Mas quem tem tempo e tem. Eu não sei. Não sei o que é. Não é só tempo, não. Isso porque eu tinha tempo no meu primeiro filho. Mas sempre tive outras responsabilidades, mas era o meu primeiro filho. Então eu tive. Até nascer a minha segunda filha, meu filho tinha 1 ano e 1 mês quando nasceu a minha segunda filha. Então eu tive 1 ano e 1 mês pra poder ter esse tempo que ela tá falando aqui. E eu tinha as minhas responsabilidades, assim como eu acredito que ela tenha também. Mas, enfim, não tinha a tal da rede de apoio, o marido tava longe porque ele tava na guerra do Afeganistão. Então, quer dizer, era tanta coisa que era em cima de mim que eu não tinha esse tempo. Eu não tinha nem tempo de procurar saber como que as outras mães faziam certas coisas. E como que... Não tenho, nunca tive. Você tem. Quero saber de você. Tô curiosa agora pra saber. E hoje em dia a gente começou a mudar isso, né? A gente começou a colocar regras, horários e tudo mais. E você tem que tomar banho, você tem que comer e tudo mais. E conversar, sabe? E firme. E é claro que a gente tem que dar amor pros nossos filhos e dar carinho, dar atenção, tudo mais. Isso é o mínimo, né? Só que a criança, gente, precisa de regras, precisa de autoridade. É porque ela mesma passa a acreditar que ela não tá sendo amada o suficiente. Porque o amar é você guiar também. É você falar, isso aqui não dá, vamos por aqui, é por aqui e não sei o quê. E assim a criança vai entendendo aonde ela tem que ir indo na vida. Se você deixar o negócio completamente aberto, ela fica assim, tá, não sei o quê. É como se fosse um neglect. É como se a mãe estivesse tendo descaso com a criança. Não pode ser assim também. Pais, né? A gente não tinha autoridade quando a gente aplicava essa educação positiva com a Maitê. Hoje em dia é totalmente diferente, então a gente tem autoridade, né? Mudei totalmente a minha cabeça, assim, quando ela começou a crescer mais e tal. E eu mudei totalmente o meu pensar sobre isso. E é isso, gente. Tipo, a criança tem que saber que tem as regras, né? Tem horários para dormir, tem horários para comer, que a vida também não é um morango, né? Porque imagina, gente, a criança crescer assim, tudo
Gente, o mundo lá fora é muito difícil. Mas você não sabia disso antes de ter filho? Assim, não era um negócio que você já sabia? É quase. É quase como se fosse uma criança falando. Ai, não, mas eu via não sei o quê e, tipo assim, o mundo lá fora é muito difícil. Agora que você descobriu que era difícil? Antes de você ter filhos, eu já não tinha essa ideia, não? Eu juro que eu não sei de onde surgiu essa tal dessa educação positiva, quem foi que inventou isso, de onde, como que isso se tornou tão famoso, quem foi que começou a falar sobre isso, ou todo esse nhenhenhé, essa coisa assim. Bom, estaremos aí para no futuro a gente poder ver quem foi que inventou essas histórias, para esse negócio voltar e as pessoas poderem dizer se sim ou se não, ou se elas realmente aplicaram isso daí, se isso deu certo. Afinal de contas, a gente só sabe mesmo se a forma como a gente educou os nossos filhos deu certo quando eles crescem, né? Eles se tornam adultos e tomam as melhores decisões, né? Afinal de contas, você só tem pouco tempo na vida para poder guiar aquela criança, aquele ser humano, para ele poder tomar melhores decisões no futuro, apesar de você não poder escolher o que ele faz ou deixa de fazer no futuro. Mas tudo que ele faz no futuro, com certeza, é baseado muito na forma como ele foi criado. Agora, por que uma pessoa entra nesse negócio de querer fazer a tal da educação positiva? Pode ser também por causa de trauma que ela teve da educação que ela recebeu, né? Pode ser também. Lá fora é difícil, aí você fica criando seu filho tudo, não sei o que lá, blá blá blá. E aí? Porque a gente tem que pensar nisso. Tem mães e pais que não pensam nisso, não pensam que a criança vai crescer, vai se tornar um adulto, né? Que foi o seu caso, então. Quando você iniciou toda essa coisa aí positiva, foi isso? Vai ter que trabalhar, vai ter que ter as obrigações. E daí acaba que é a criança que sofre quando cresce, né? Quando vira adulto. Porque daí não consegue lidar com a vida difícil. Eu vejo assim que tem muita gente que ama Nossa, como ela é bonita. Ela parece uma princesa da a Disney. ideia de ter filhos. Ama a ideia de ter bebezinho, que é bonitinho, que é fofinho. Mas, gente, criança cresce, vira adulto. Então a gente tem que saber, formar eles para serem adultos, sabe? Então tem que ter regras, tem que ter autoridade. Ai, gente, eu vou pausar aqui. Não, peraí. Pelo amor de Deus. Eu não consigo. Eu tô me concentrando nela ali. Ela é muito bonita. Eu tô ouvindo o que ela tá falando. Mas, como sempre, toda pessoa que tem tatuagem, eu fico ligada e faço um certo esforço pra conseguir prestar atenção na pessoa. Porque eu tô olhando aquela cobra ali, na mão dela, pensando, será que doeu pra fazer aquela cobra? Qual que é o nome dela? Bianca, doeu pra fazer essa cobra? Por que você fez essa cobra? E por que nesse dedo do meio? Tem algum significado específico? Aí, por exemplo, ela tem uma outra ali no braço. Aí uma outra no punho, ali, ó. E uma que eu percebi que tá aqui debaixo da clavícula dela. Pelo menos pareceu que era uma tatuagem ali. Conta pra gente. Porque toda vez que eu vejo alguém tatuado, gente, eu presto atenção na tatuagem. Não tem como. Eu sou o tipo da pessoa que eu fico distraída demais. Então eu tô aqui, ó, focada nela no máximo que eu posso, mas a tatuagem tá indo e eu tô ali com todos esses pensamentos que eu tô falando pra vocês. Autoridade, tem que respeitar. Enfim, né? É isso. Mas foi isso que a Bianca teve a dizer. Vamos ver aqui os comentários. A educação permissiva é totalmente diferente da positiva mesmo. Acredito que a gente tem que respeitar sim as crianças, mas tem coisas que são inegociáveis. Tem regras e deveres que têm que ser feitos. Olha aqui, amei esse vídeo. A única mãe que realmente faz educação positiva é a Flávia Kalina. E será que é mesmo? Tipo assim, eu acho que as pessoas falam com tanta certeza, elas não moram com a pessoa pra poder saber, não? Amei esse vídeo. E você está certa, penso da mesma forma, precisamos ser firmes em nosso posicionamento como pais para lá na frente termos orgulho das grandes pessoas que irão se tornar. Agora vamos ver essa outra mãe aqui falando sobre a mesma coisa. Colhemos os frutos negativos da educação positiva. Vocês viram o vídeo de uma mãe que fala que colheu os frutos negativos da educação positiva? Eu acho que ela tá falando de uma outra mãe, gente, mas eu não vou trazer desse vídeo não, vou trazer num próximo. Essa outra mãe que ela tá falando aqui. Pois é, estou aqui para dizer que também sou uma dessas mães. E a minha teoria para isso é que, assim, as pessoas começaram a ensinar sobre educação positiva, porém ninguém estudou isso a longo prazo. As pessoas quem, gente? Quem são essas pessoas que vocês estão procurando informação? As pessoas estão ensinando. Que credencial que elas têm para ensinar alguma coisa? Assim como eu vejo muitas mães, por exemplo. Muitas mães, ó. Muitas pessoas. Eu vou te ensinar. Pessoas que nunca tiveram, por exemplo, um filho autista. Aí falam, não, que eu vou ensinar pra você sobre autismo, não sei o quê.
ok? Tem muita gente que não tem credencial nenhuma de autismo, mas é mãe de autista e sabe muito melhor sobre o assunto do que uma pessoa que foi curioso em alguma coisa, sabe? Eu acho que tem que tomar cuidado com esse negócio de quem que vocês estão aprendendo ou procurando saber. Como que funciona. Por quê? Porque a fulaninha. Por quê? Porque eu gosto dela, porque eu gosto dos filhinhos dela que aparecem na internet, ou porque ela se comporta de tal forma e, gente, internet engana, tá? Tem muita gente que engana muita coisa. Na hora que aquele botãozinho da câmera ali liga, então tem que tomar cuidado realmente com quem que você procura saber informação, com quem que você tá querendo aprender certas coisas. Tipo, como que isso ia se comportar na cabeça das crianças, tipo, essa educação delas crianças, quando elas crescessem. Então, enquanto elas são crianças, é mais fácil porque as pessoas estão ali aplicando nesse momento, mas não houve um estudo a longo prazo. E aí muita gente se perdeu na educação positiva e tá colhendo, assim, ó, algo bem ruim agora. A minha filha tá para fazer 5 anos e a gente já começou a sentir que a gente acabou dando muito poder de fala para ela. Então, assim, não tem nenhum momento que ela respeite o que a gente fale. Então, assim, Gente, 5 anos de idade, pelo amor de Deus. Eu já passei por 3 crianças aqui da fase de 5 anos de idade. Tô agora na Eva, que fez 5 anos, agora tem nem 3 meses que ela fez 5 anos. Eu juro pra vocês que isso aqui pra mim tá sendo essa coisa, como que uma criança de 5 anos de idade fala isso tudo que ela tá dando a entender aqui, que a criança tá impossível com essa idade, que ela quer as coisas do jeito dela, não sei o quê. Eu não sei o que é isso na minha vida. uma briga enorme agora, porque tudo que a gente fala pra ela, que a gente sabe que é pro bem dela, que vai fazer o bem pra ela, e ela não aceita, ela vai tentar rebater e debater com a gente até o último. E, inclusive, a gente foi chamados na escola, porque nem na escola ela estava respeitando. Então, por exemplo, agora é o horário de guardar a agenda. Todos os coleguinhas guardavam, se ela não queria guardar, ela não guardava. Então, Mas como assim? Ela não queria guardar, não guardava? Não guardava? Ela tá tendo dificuldade por causa disso. a gente foi chamado e isso a gente já conseguiu reverter. Então a gente conseguiu trabalhar ali com ela, explicar para que ela entenda que em sociedade isso não funciona, não é assim. Se você está dentro de uma sociedade, de um local onde tem alguém superior a você, existem momentos que você precisa obedecer, mesmo que você não entenda naquele momento, mesmo que você não queira obedecer. Então, assim. Mas, gente, eu acho que isso aqui também tem que tomar cuidado. Eu acho que a gente tem que ficar bem atento também em relação a essa coisa aí. Eu não ensino para os meus filhos a obedecerem a adulto, não. Eu ensino a terem um critical thinking. Sempre pensar criticamente se o que aquele adulto tá falando é realmente algo que faz sentido para ele fazer. Como, por exemplo, obviamente, se você está numa sala de aula, para dar continuidade na aula, precisa colocar as coisas dentro do estojo lá para poder continuar a aula. Mas eu tô falando em relação a, por exemplo, você bate na regra de que tem que respeitar os adultos, você tem que obedecer todo adulto, você tem que obedecer os mais velhos e não sei o quê. Gente ruim envelhece. Tem muito adulto, gente ruim, que sabe que os pais ensinam essas coisas aqui, e aí eles sabem que eles vão exercer uma posição de autoridade em cima daquela criança e usam dessa oportunidade e desse tipo de ensinamento aqui para poderem abusar da criança. Por quê? Sabe que a criança pensa, não, tá bom, meu pai falou que é para eu obedecer, então vou ter que obedecer. Não, você tem que explicar, não, peraí, você deve obedecer, mas within reason, tem um limite ali, que eu sempre falo para eles, que se acontecer alguma coisa deles baterem de frente e falarem, não, eu acho que isso aqui tá errado e não sei o quê, deixa eu ser chamada na escola. Agora os meus filhos são homeschool, né, e a pequenininha vai entrar no homeschool agora também. Mas todo o período que estavam na escola, eu nunca ensinei esse negócio. E eu sempre ensinei dessa forma que eu tô falando aqui. Isso que normalmente eu não entro muito em detalhe de como que eu faço com os meus filhos, não. Apenas ouço e vou levando a vida. Porque eu acho que quanto mais você fala sobre esse assunto, mais dá oportunidade das pessoas se meterem na sua vida. A educação positiva, ela é maravilhosa, mas precisa ter um equilíbrio, assim, gente, porque qualquer escorregãozinho vira, assim, uma educação permissiva. Um equilíbrio e principalmente para quem tá ensinando. É muito fácil ter equilíbrio na hora que você tá ligando a câmera ali, ter um equilíbrio por alguns segundos também, para poder mostrar para quem tá lá do outro lado que você é super equilibrada. E aí, a educação permissiva, ela é muito difícil de ser revertida. E os pais sofrem depois, né? Porque
Gente, assim, uma criança não tem maturidade para entender o que é certo, o que é errado. Por isso que existe um adulto ali para direcionar, para dizer. E aí, se você dá toda essa permissão para a criança, ela não vai aceitar. E aí acaba que, assim, você perde a sua autoridade. Você perde a sua autoridade de mostrar para a criança o que é certo e o que é errado. E acaba tirando a autoridade dos outros também, porque não são só os pais que sofrem nesse caso, os professores, todo mundo que tem que lidar com aquela criança ali. Mas, como eu falei, se os pais não ensinarem, não precisa se preocupar. A vida vai ensinar, a polícia vai ensinar e por aí vai. Mas vamos ver os comentários aqui, o que o pessoal tem a dizer nesse caso. Fui criado com a educação sintopositiva e hoje agradeço aos meus pais. Do mesmo jeito tenho criado minha filha. Gente. Tem uma amiga que está sofrendo também. Um frio de 10 graus e a criança debatendo para colocar a roupa de frio. Chorando porque queria pasta de dente rosa, mas só tinha azul. Questionando por que tinha que tomar banho antes de dormir. Você tá vendo? O que é isso, gente? Eu tô falando, quando a pessoa tem muita opção. A pessoa tem muito tempo, ela tem muita possibilidade. Duvido que filho de pobre tá fazendo essas coisas aqui. Pra te falar bem a verdade, eu duvido. Por quê? Porque não tem condição. E aí, se você não tem condição, só tem uma opção. E aquela dali é a opção e acabou. Não tem essa... Você quer rosa ou você quer azul? Você quer... Não, gente. Eu não sou totalmente contra isso daqui, não. Se tem a possibilidade, isso não é uma coisa que vai gastar tempo ou interferir demais ali no que tá acontecendo. Não tem problema. Pega aí, qual que você quer? Esse daqui, esse aqui. Mas nada dessa... Ou se você vai querer esse azulzinho ou esse rosinha. Então, gente, não. Queria que a Sammy visse esse vídeo. Sammy é parece que é daquele cara do Big Brother, né? Ela parece que fala sobre isso. Parabéns pela coragem de expor uma coisa tão importante. Mulher, me desculpa, mas essa educação foi permissiva. Aí, tá vendo? Aí é por isso que eu tô te falando. Você fica falando as coisas na internet sobre a forma como você cria os seus filhos e tal, isso dá a oportunidade de um monte de gente ficar falando pra você como que você cria, se tá certo, se tá errado. Ai, desculpa, mas isso daí é positiva, isso aí é permissível, isso aí é sintopositiva, isso aí... Aí isso é um saco, o pessoal se meter nas coisas é um saco. Rapaz, eu vou educar da forma como eu achar melhor. Vai ter momentos de educação positiva se aplicar, mas nem sempre. Criança tem que ser criança, respeitar os adultos. Foi o que eu falei do negócio dos adultos, né? Mas eu sou nesse estilo aqui. Eu vou educando da forma que eu acho melhor. Não tem regra, não. As pessoas têm mania de acharem que elas são importantes demais. A gente não é importante. A gente é apenas mais um nesse mundo. E os nossos filhos também. Infelizmente, eu acho que é chato se eu ouvir isso como mãe, mas é verdade. Eu sei que os meus filhos só importam pra mim. Eu sei que eles só significam pra mim. Eu sei que eles só têm importância para mim e para o pai deles, né? Obviamente. O resto do mundo tá cagando e andando pros meus filhos, gente. Então, para com essa coisa de querer se comparar. Não se compara não, minha amiga. Faz o que funciona pra você. Se a outra usa salto o dia inteiro e funciona pra ela, não tenta recriar na sua casa, porque às vezes a sua dinâmica, a forma como você lida com as coisas, o lugar onde você mora, tudo é diferente. Então, isso pode funcionar pra outra, mas não funciona pra você. Às vezes o piso da casa da outra dá pra ela andar com certas coisas, mas na sua casa não dá. E assim vai. Então, cara, relaxa. Eu penso da seguinte forma: relaxa, cria os seus filhos da maneira que você acha melhor criar. Caga pra que a outra fala, o que a outra pensa. E quanto mais você se concentrar no seu próprio filho, melhor ele vai ser no futuro e mais cidadão de bem ele vai ser e um membro produtivo da sociedade. Afinal de contas, é esse o objetivo final, não? Mas esse foi o vídeo de hoje, gente. Escreve aqui embaixo pra mim o que você acha. Você aplica essa educação positiva, sintopositiva, a permissiva, a tradicional, sei lá, qual outra aí? De todas essas educações. Eu vou voltar com outros vídeos sobre isso também, pra dar mais dos meus 2 centavos nesse assunto. Mas enquanto isso, escreve aqui embaixo pra mim, quero saber de vocês as experiências, se vocês já tiveram com isso ou se conhecem alguém que já teve, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, clica aí no sininho das notificações pra você saber exatamente quando que eu posto vídeo e clica no like. Me segue no Instagram, patricia.odea, e segue também o box de comentários no Instagram, porque caso você não receba notificação através aqui do YouTube que eu postei vídeo novo, você vai receber através do Instagram, tá bom? Beijo enorme, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.